Olá, hoje vamos fazer uma microcirurgia de laringe ou fonomicrocirurgia. Essa cirurgia é indicada em situações em que pequenas lesões das pregas vocais causam rouquidão. Os principais exemplos são os nódulos, os cistos e os pólipos. No caso de hoje são nódulos vocais. Habitualmente não é necessário cirurgia, o trabalho de fonoterapia e alguns cuidados acaba regredindo essas lesões, mas em situações como essa em que os nódulos são grandes, fibrosos, antigos e a paciente tem muita dificuldade em falar prolongadamente, poder dar uma palestra, uma aula, a voz começa a falhar. Então aí nós fazemos uma fonomicrocirurgia. O diagnóstico desse problema é feito pela videolaringoscopia, um exame feito no consultório. Um paciente é sentado na cadeira e a gente faz uma endoscopia da laringe e as cordas vocais ficam apresentadas numa tela de vídeo para fazer a evidência das lesões. A cirurgia a gente faz com laringoscópio, então ele é posicionado na boca, ou seja, não é uma cirurgia que vai precisar nenhum tipo de incisão no pescoço. A gente vai introduzir isso na boca e essas pinças a gente introduz por meio desse tubo. Elas são pincinhas bem compridas, elas têm 40 centímetros e aí a gente manipula e ela tem essa pequena aberturazinha que é proporcional ao tamanho das pregas vocais. Isso tem 40 centímetros porque a distância da boca até nas cordas vocais é em torno de 30 centímetros, e aí dá uma margem para a gente fazer o trabalho. Essas micropinças são as mais importantes nesse tipo de cirurgia. Cada uma delas tem uma abertura para um dos lados. Então, essa a gente usa para a corda vocal esquerda, essa usamos para o lado direito. Ela tem uma bordinha cortante. Então, por isso chama-se microcirurgia, porque a gente faz por microscópio com essas pinças especiais para cirurgia de laringe. Fonomicrocirurgia, ela é indicada para lesões benignas, lesões fonotraumáticas. Um exemplo como esse que a gente operou hoje, que é os nódulos vocais. Outras situações como um pólipo vocal é uma pequena lesão que aparece na borda da prega vocal por conta de grito. Comemorar um gol de um time, fazer um esforço vocal, um ataque vocal bruto. E aí é necessário a remoção dessa lesão, porque ela não melhora, não some. E os cistos que são adquiridos. A pessoa nasce com esses pequenos cistos nas pregas vocais, e aí uma história de muitos anos, a voz rouca, falha. Isso a gente faz o diagnóstico com a videolaringoscopia no consultório e a gente decide. A maioria dos casos não é para cirurgia, a maioria das vezes é para orientações e fonoterapia. Mas em algumas situações onde a voz não está melhorando, a cirurgia pode ter o seu papel. Nesse caso, a paciente precisará fazer fonoterapia depois, porque senão os nódulos podem aparecer novamente. Eles são legítimos calos. E os calos, eles são assim, né? Se você acontecer num dedo é a mesma coisa, se tirar, mas continuar traumatizando, ele vai formar novamente. Em casos de câncer de laringe é completamente diferente. Aí a cirurgia é são outros métodos utilizados. Me pergunto muito sobre o laser. O laser vai bem então nesse caso. Para a cirurgia de câncer de pregas vocais, o laser vai bem. O laser não vai bem em lesões benignas, porque ele pode machucar a prega vocal e a voz sair pior do que entrou. Então em cirurgias como essa, em casos assim, a gente usa essas micropincinhas. Então a cirurgia é feita, como se diz, a frio e não a quente, que é com o laser.